O marido que ouviu o plano deles, e como Deus mudou tudo. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais quente do que o normal. O irmão Carlos sentou-se na varanda de sua casa, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Há semanas ele vinha notando que algo não estava certo. A esposa, que antes era tão carinhosa, agora respondia com secura. As crianças, que sempre corriam para abraçá-lo ao chegar do trabalho, agora pareciam distantes. E então, naquela tarde, enquanto ele fingia estar distraído com um jornal antigo, ouviu a conversa que mudaria tudo. Do quarto, a voz da esposa, baixa mas clara. Eles já arrumaram o lugar. Na próxima semana a gente vai embora. Não tem mais jeito aqui. A resposta era de uma amiga que ele não conhecia bem. Você tem certeza? E as crianças? Elas vão entender depois. Ele nunca está em casa, só trabalha, nem percebe o que a gente passa. Já faz tempo que a gente não é feliz. Carlos sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dele. Não era briga, não era desentendimento. Era um plano. Um plano de fuga. E ele, sem saber, estava sendo deixado para trás. O começo das dúvidas. Carlos e Mara se conheceram ainda jovens na congregação. Ele, um rapaz quieto, que trabalhava desde cedo para ajudar a família. Ela, uma moça alegre, que cantava nos cultos com uma voz doce. Casaram-se com a bênção dos irmãos mais velhos e por anos tudo parecia bem. Mas com o tempo as responsabilidades aumentaram. As contas, os filhos, as preocupações. Carlos, que sempre foi um homem de poucas palavras, mergulhou no trabalho, achando que assim estaria provendo o melhor para a família. Mara, por sua vez, sentia-se sozinha, como se o marido tivesse se afastado dela e até de Deus. Você só pensa no trabalho. Nem ora mais comigo em casa, ela já havia dito certa vez, com os olhos cheios de lágrimas. É pelo nosso bem, Mara. Preciso garantir as coisas, ele respondia, sem entender a profundidade daquilo que ela sentia. E assim, sem perceber, o distância foi crescendo. Até que chegou aquele sábado. A noite de lágrimas e a decisão difícil. Depois de ouvir a conversa, Carlos não teve coragem de confrontar Mara na hora. Ele saiu de casa sem rumo, andando pelas ruas como se não soubesse para onde ir. Parou em frente à casa de um irmão da congregação, o irmão João, um homem mais velho, que sempre tinha palavras de consolo. Irmão Carlos, tudo bem? Perguntou João, notando a expressão abatida dele. Não, irmão, não está. E então, entre soluços, ele contou tudo. A traição não era com outro homem, mas com a própria vida que haviam construído. Era como se Mara tivesse desistido dele, da família, até de Deus. João ouviu em silêncio, sem interromper. Depois colocou a mão no ombro de Carlos e disse: Vem amanhã na igreja. Não precisa falar nada. Só vem. O culto que mudou tudo. No domingo seguinte, Carlos entrou no templo com o coração apertado. Não conseguia cantar, não conseguia orar. Só ouvia as vozes ao redor, as palavras do irmão que presidia o culto, os hinos que falavam de perdão e restauração. E então, como se fosse só para ele, o irmão que estava dirigindo a palavra disse: Às vezes a gente acha que o problema é o outro, mas Deus quer trabalhar primeiro em nós. Aquilo doeu. Carlos baixou a cabeça. Ele tinha se afastado. Não de Mara, não dos filhos, mas de Deus. O trabalho, as preocupações, a rotina. Tudo isso tinha tomado o lugar da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos. Naquela noite, depois do culto, ele não foi para casa. Foi para um canto quieto do pátio da igreja e chorou. Chorou como não chorava há anos. Senhor, eu errei. Me afastei de ti, me afastei da minha família. Não sei mais o que fazer. Mas se o Senhor ainda pode me usar, aqui estou. A surpresa no domingo seguinte. Carlos chegou em casa naquela noite decidido a mudar. Não com palavras, mas com atitudes. Começou a chegar mais cedo do trabalho. Ajuda nas tarefas de casa. Orou com os filhos antes de dormirem, algo que não fazia há muito tempo. Mara notou a mudança, mas não disse nada. Até que no domingo seguinte, ela também foi ao culto. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia sido tocado ao ver a transformação do marido. Naquele dia, enquanto cantavam um hino, Deus é fiel, Carlos sentiu uma paz que não sentia há anos. E então, sem planejar, ele se levantou e foi até a frente, onde os irmãos estavam orando. Mara o seguiu confusa, mas com o coração aberto. Irmãos, peço que orem por nós, disse Carlos com a voz embargada. Precisamos de Deus na nossa família. Não houve sermões, não houve acusações. Só oração. E naquelas orações, algo começou a se reconstruir. A restauração que veio com o tempo. Não foi de um dia para o outro. Mara ainda tinha dúvidas, ainda sentia a dor da distância que havia entre eles. Mas Carlos não desistiu. Todos os dias ele mostrava com ações que estava disposto a mudar.
E Mara, aos poucos, foi percebendo que aquele não era mais o mesmo homem que se afastara dela. Certa noite, enquanto as crianças já dormiam, ela sentou-se ao lado dele no sofá e disse: Carlos, eu também errei. Eu também me afastei. Não só de você, mas de Deus. Achei que a solução era ir embora, mas agora vejo que a solução é ficar. Ficar e lutar. Ele segurou a mão dela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiram que estavam no mesmo caminho. O batismo que selou a mudança. Meses depois, em uma campanha evangelística, Mara decidiu ser batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Carlos, que já havia sido batizado anos antes, estava ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Eu pensei que tinha perdido tudo, ele confessou aos irmãos depois. Mas Deus não só restaurou meu casamento, como me mostrou que a obra que ele começa, ele termina. E assim, o que começou como um plano de fuga se tornou um testemunho de restauração. Não por força humana, não por palavras bonitas, mas pela graça de Deus que não desampara os seus. A lição que ficou. Hoje Carlos e Mara servem juntos na obra do Senhor. Ele ajuda na manutenção do templo, ela visita as irmãs enfraquecidas. E sempre que podem, compartilham com outros casais que passam por dificuldades. Não desistam. Deus não desiste de vocês. Porque no fim, a história deles não é sobre um marido que ouviu um plano de fuga. É sobre um Deus que ouve o clamor daqueles que se voltam para Ele. Fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa o que você já pensou em fazer. Deus está esperando por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Aprovação que veio como um teste de fé. Os meses seguintes não foram um mar de rosas. Mesmo com a restauração do casamento, as dívidas ainda pesavam, e o tumor de Mara, embora em remissão, exigia acompanhamento médico constante. Carlos, agora com um emprego estável, ainda sentia o peso da responsabilidade. Mas algo havia mudado, eles não estavam mais sozinhos. Uma noite, depois de um culto de oração, o irmão José, um dos anciãos da igreja, se aproximou deles com um envelope na mão. Isto aqui é para vocês, disse ele com a voz calma, mas firme. Não é muito, mas o Senhor colocou no coração de alguns irmãos ajudar. Carlos hesitou em receber. Sabia que muitos na igreja também passavam por necessidades. Irmão, a gente não pode aceitar. Tem outros que precisam mais. O irmão José sorriu, como quem já tinha ouvido aquela resposta antes. Carlos, Deus sabe das suas necessidades. E ele usa quem ele quer. Não é orgulho recusar o que ele está dando. Mara, que estava ao lado, colocou a mão no braço do marido. Aceita, amor. Deus não nos abandonou. Dentro do envelope, havia o suficiente para quitar o aluguel atrasado e comprar os remédios de Mara. Não era uma fortuna, mas era exatamente o que precisavam. Como é que eles sabiam? Carlos perguntou ainda surpreso enquanto voltavam para casa. Mara sorriu, com os olhos brilhando. Eles não sabiam, mas ele sabia. O chamado para servir. Com o coração mais leve, Carlos começou a se envolver mais na obra. Não como alguém que buscava reconhecimento, mas como quem tinha sido perdoado muito e amava muito. Um dia, o irmão Paulo, responsável pela limpeza do templo, adoeceu. Sem ninguém para substituí-lo, Carlos se ofereceu. Eu posso ajudar, irmão. Não sou especialista, mas se o Senhor me ensinar, eu faço. E assim, todas as sextas-feiras, antes do culto, Carlos estava lá, varrendo, limpando os bancos, arrumando as Bíblias. Não era um trabalho glorioso, mas era um serviço de amor. Certa vez, enquanto limpava o púlpito, parou por um momento e olhou para o salão vazio. Lembrou-se de quando anos antes havia se afastado, achando que a igreja não tinha mais nada a lhe oferecer. Agora estava ali não por obrigação, mas por gratidão. Senhor, sussurrou, obrigado por não me deixar ir embora de vez. O jovem que voltou para casa. Um domingo, depois do culto, Carlos notou um jovem sentado nos fundos do salão, sozinho. Era Lucas, filho de um casal que havia se afastado da igreja anos antes. Ele estava visivelmente abalado, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Carlos se aproximou com cuidado. Tudo bem, irmão? Lucas balançou a cabeça, sem olhar para cima. Não, não tá. Eu não deveria nem estar aqui. Por que não? Porque eu fiz coisas que ele engoliu em seco. Eu me afastei, irmão. Me afastei de tudo. Carlos sentou-se ao lado dele. Eu também me afastei. Mais de uma vez. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não desiste da gente. Lucas finalmente olhou para ele com lágrimas nos olhos. Como o Senhor pode ter certeza? Carlos sorriu. Porque ele não desistiu de mim. Naquela noite, Lucas ficou para a reunião de jovens. E nas semanas seguintes continuou voltando. Não foi fácil, havia feridas, havia culpa, havia o peso do passado.
Mas havia também irmãos que oravam por ele, que o recebiam sem julgamento. Até que em uma campanha evangelística, Lucas se levantou e disse: "Eu quero ser batizado." E quando emergiu das águas, não era mais o mesmo. Não porque a água tivesse algum poder mágico, mas porque ele havia se entregado a Cristo. A multiplicação da bênção. O testemunho de Lucas tocou muitos. Entre eles estava seu pai, que há anos se recusava a voltar à igreja. "Se meu filho mudou, deve ter algo de verdade nisso", ele disse à esposa, certa noite. E assim o casal que havia se afastado voltou. Não por pressão, não por obrigação, mas porque viam a mudança real na vida do filho. Carlos, que agora ajudava nas visitas aos enfermos, foi com o irmão João até a casa deles. Não para julgar, não para cobrar, mas para compartilhar a esperança. "Irmão", disse o pai de Lucas com a voz embargada, "eu pensei que nunca mais pisaria numa igreja. Mas hoje eu vejo que Deus nunca me deixou." E naquela mesma campanha, ele também foi batizado. A visão da porta aberta. Uma noite Carlos teve um sonho. Não era uma visão grandiosa, não eram anjos ou vozes do céu. Era simples, ele via uma porta aberta e do outro lado, uma luz suave. Quando acordou não contou para ninguém. Mas naquele dia, enquanto orava, sentiu um chamado mais forte para servir. "Senhor", disse, "se é a tua vontade, usa-me." Não demorou muito para que o irmão Mateus, responsável pelos cultos em um bairro distante, o convidasse. "Carlos, nós precisamos de alguém para ajudar na evangelização naquela região. Você topa?" Ele não hesitou. "Eu topo." E assim, o homem que um dia pensou em fugir agora levava a mensagem de esperança para outros. A cura que veio sem alarde. Os exames de Mara continuavam mostrando melhora. O tumor, que antes era uma sombra de medo, agora era apenas uma lembrança de como Deus age no tempo certo. "Os médicos não entendem", disse o oncologista certo dia. "Mas os exames estão limpos." Mara sorriu. "Eu entendo. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular. Foi fé, oração e paciência. Foi confiar quando tudo parecia perdido. A lição final não é sobre nós. Hoje, quando Carlos e Mara compartilham seu testemunho, eles não falam de si mesmos como heróis. Falam de um Deus que não desiste. "A gente errou", diz Carlos. "A gente pensou em desistir, mas Deus não nos deixou." E quando alguém pergunta: "Como vocês conseguiram?", Mara responde: "Não fomos nós. Foi Ele." Porque no fim, a história deles não é sobre um casamento restaurado, um tumor curado ou dívidas pagas. É sobre um Deus que ouve, que age, que restaura. E que mesmo quando tudo parece perdido, está apenas começando sua obra. A exortação que fica. Se você está lendo isso hoje e pensa: "Meu caso é pior, eu já errei demais, não tem mais jeito", ouça isto. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se Carlos, que planejou fugir, pode ser restaurado. Se Mara, que teve um tumor, pode ser curada. Se Lucas, que se afastou, pode voltar. Você também pode. Não importa o que você já fez. Não importa o que você já pensou em fazer. O que importa é o que você vai fazer agora. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A obra que continua, quando a restauração vira multiplicação. O chamado para servir, agora é a sua vez. Não demorou muito para que Carlos sentisse um peso no coração durante os cultos. Não era culpa, não era tristeza, era algo diferente, como se Deus estivesse dizendo: "Agora que você foi restaurado, é hora de restaurar outros." Uma noite após um culto de oração, o irmão mais velho da congregação, seu Antônio, um homem de poucas palavras mas de profunda sabedoria, se aproximou dele. "Carlos, você já pensou em ajudar na obra?" Carlos ficou em silêncio. Ele tinha visto outros irmãos servindo no templo, visitando os enfermos, participando das campanhas evangelísticas, mas nunca tinha se sentido capaz. Irmão, eu não sei falar direito, não tenho estudo." Seu Antônio sorriu, daquele jeito calmo que só os homens de Deus têm quando sabem que estão transmitindo uma verdade que vem de cima. "Não é sobre o que você sabe, filho. É sobre o que Ele pode fazer através de você." Lembra do Moisés? Gaguejava. Lembra do Davi? Era só um pastorzinho. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aquilo tocou fundo em Carlos. Ele lembrava de quando, anos antes, tinha desistido de Deus, e agora Deus não só o tinha perdoado, como estava lhe dando uma nova chance de servir. "Mas o que eu posso fazer, irmão?" "Comece com o que está na sua mão. Tem muitos irmãos doentes que precisam de visita.
Tem o templo que precisa de limpeza. Tem jovens que precisam de um exemplo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser fiel. 2. O primeiro passo, servindo em silêncio. Carlos começou pequeno. Não foi pregando, não foi liderando, foi servindo. Limpeza do templo. Todas as sextas-feiras, antes do culto, ele chegava cedo para varrer, arrumar as cadeiras, limpar os banheiros. Não era um trabalho glorioso, mas ele fazia com alegria, lembrando das vezes em que Deus tinha limpado a sujeira da sua vida. Visitas aos enfermos. Junto com Mara, ele começou a visitar irmãos que não podiam ir à igreja. Levava um pouco de comida, lia a Bíblia, orava. Não eram palavras bonitas, mas orações sinceras, como as que ele mesmo tinha feito quando estava no fundo do poço. Ajudando os novos. Quando via um irmão novo, hesitante, ele se aproximava. Fique firme, irmão. Se eu conseguir, você também consegue. Ninguém o aplaudia. Não havia reconhecimento. Mas Deus via. E foi nesse serviço simples que Carlos começou a entender o coração de Deus. 3. O encontro com Lucas. Eu também quero voltar. Um domingo depois do culto, Carlos viu um jovem parado na porta da igreja, olhando para dentro como se quisesse entrar, mas não tivesse coragem. Era Lucas, um rapaz que tinha sido criado na igreja, mas se afastado há anos. Carlos o reconheceu. Ele mesmo tinha sido como Lucas, cheio de dúvidas, cheio de vergonha. Lucas! O jovem se virou surpreso. Irmão Carlos. Entra, filho. Não fica aí fora. Eu não sei se posso mais, irmão. Eu fiz tanta coisa errada. Carlos sorriu. Ele conhecia aquele sentimento. Eu também fiz. E olha onde Deus me trouxe. Vem. Aqui não é lugar de julgamento. É lugar de perdão. Lucas entrou. Chorou durante todo o culto. No final foi até a frente e pediu oração. Não foi no mesmo dia, nem na mesma semana. Mas alguns meses depois, Lucas estava batizado nas águas, e pouco tempo depois batizado no Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. E o mais surpreendente? Lucas começou a trazer outros jovens. 4. A campanha que mudou tudo. Deus usa os improváveis. A igreja organizou uma campanha evangelística em um bairro pobre da cidade. Muitos irmãos se inscreveram para participar, mas Carlos hesitou. Eu não sei pregar, Mara. O que eu vou fazer lá? Mara, que já tinha visto Deus agir de maneiras impossíveis, apenas respondeu. Você não precisa saber. Você só precisa ir. No primeiro dia da campanha, Carlos foi com Lucas e mais 2 irmãos. Eles visitaram casas, distribuíram folhetos, convidaram as pessoas para o culto ao ar livre que aconteceria no final de semana. Em uma das casas, um homem fechou a porta na cara deles. Aqui não queremos saber de religião. Carlos quase desistiu, mas então lembrou de quando ele mesmo tinha sido assim, fechado, amargurado, sem esperança. Espere, Senhor, ele disse antes que a porta se fechasse. Eu já fui como o Senhor. Já pensei que Deus não queria saber de mim, mas ele nunca desistiu de mim. O homem parou, olhou nos olhos de Carlos. E o que mudou? Tudo. Minha vida, meu casamento, minha saúde. Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. O homem não aceitou o convite na hora. Mas no domingo, ele estava lá, no culto ao ar livre. Chorou quando ouviu a pregação. E na semana seguinte, estava na igreja. Seu nome era Roberto. E ele não era qualquer um. Era o ex-chefe de Carlos. O mesmo homem que anos antes tinha demitido Carlos quando a empresa faliu. O mesmo homem que, sem saber, tinha sido usado por Deus para levar Carlos de volta à igreja. Agora Deus estava usando Carlos para trazer Roberto de volta para ele. 5. O batismo de Roberto. A obra se completa. Roberto não foi fácil de convencer. Ele tinha muitas dúvidas, muitas mágoas da vida. Como um Deus bom permite tanto sofrimento? Ele perguntava. Carlos não tinha respostas prontas. Mas tinha uma história. Eu também já perguntei isso. Quando minha filha nasceu doente. Quando eu perdi meu emprego. Quando minha esposa descobriu o tumor. Mas sabe o que eu aprendi? Deus não promete uma vida sem dor. Ele promete estar conosco na dor. Roberto começou a frequentar os cultos. Lia a Bíblia com Carlos. Orava com Mara. Até que em um domingo de manhã, depois de um culto onde o irmão mais velho pregou sobre o perdão de Deus, Roberto se levantou. Eu quero ser batizado. O templo ficou em silêncio por um segundo. Depois, explodiu em glórias a Deus. Naquele dia, quando Roberto desceu as águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, Carlos chorou como nunca. Porque ele sabia que aquela não era só a história de Roberto. Era a história de Deus completando a obra que tinha começado anos antes, quando um homem quebrado entrou numa igreja pela primeira vez. 6. A lição que Lucas aprendeu. Agora sou eu.
Lucas, o jovem que Carlos tinha trazido de volta, não ficou parado. Ele começou a visitar outros jovens afastados. Falava com eles nas ruas, nas escolas, nas redes sociais. Um dia, ele chegou emocionado na casa de Carlos. Irmão, meu pai quer vir à igreja. O pai de Lucas nunca tinha sido crente. Era um homem duro, fechado, que sempre tinha zombado da fé do filho. O que aconteceu? Carlos perguntou. Eu só falei para ele o que o Senhor falou para mim, que Deus não desiste da gente, que aqui não é lugar de julgamento. No domingo seguinte, o pai de Lucas estava lá, sentado no fundo, observando tudo. Não foi no primeiro culto que ele se decidiu, nem no segundo. Mas depois de algumas semanas, ele procurou o irmão mais velho. Eu quero ser batizado. E assim, em um domingo chuvoso, o pai de Lucas desceu às águas, e Lucas foi quem o batizou. Quando eles saíram da água, o templo inteiro glorificou a Deus. E Carlos, olhando aquela cena, lembrou das palavras de seu Antônio. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. 7. O sonho que virou realidade, a igreja que cresce. Hoje Carlos e Mara são cooperadores na obra. Carlos ajuda na evangelização e na visitação aos enfermos. Mara trabalha com as senhoras e as jovens, ensinando sobre fé, família e fidelidade. Lucas é um dos jovens mais ativos da congregação, sempre trazendo alguém novo. Roberto, o ex-chefe, agora é um irmão firme, e até já deu seu testemunho em cultos. A igreja cresceu, não em números vazios, mas em vidas transformadas. E toda vez que um novo irmão desce às águas, Carlos lembra da primeira vez que entrou naquela igreja, quebrado, sem esperança. Deus não só o restaurou, Deus o fez um restaurador. 8. A última visão, a porta está aberta. Uma noite, depois de um culto, Carlos teve um sonho. Ele estava diante de uma porta grande, de madeira escura, com uma luz brilhando por baixo. Uma voz disse: esta porta estava fechada para você, mas agora está aberta. Não só para você entrar, mas para você abrir para outros. Ele acordou com lágrimas nos olhos. Sabia o que aquilo significava. Deus não o tinha salvado só por ele. Ele o tinha salvado para que ele salvasse outros. 9. A exortação final. Não desista agora. Se você está lendo isso hoje e pensa: meu caso é pior. Eu já errei demais. Não tem mais jeito para mim. Ouça isto. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se Carlos, que planejou fugir da igreja, pode ser restaurado. Se Mara, que teve um tumor, pode ser curada. Se Lucas, que se afastou, pode voltar. Se Roberto, que fechou a porta para Deus, pode abrir, você também pode. Não importa o que você já fez. Não importa o que você já pensou em fazer. O que importa é o que você vai fazer agora. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.